Não transforme em maldição aquilo que Deus te deu como uma bênção. Esses dias eu me vi de cabeça cheia e ali quase reclamando, bem cansada de algo que um dia eu pedi a Deus para ter. E então o Espírito Santo veio com essa palavra de correção sobre a minha vida. Cuidado, para que você mesmo não transforme em algo ruim uma coisa que eu te dei para ser boa e que inclusive você me pediu muito para ter. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus de um jeito simples e descomplicado, mas sem perder a verdadeira essência do Evangelho, esse canal é para você. Meu nome é Sara Santiago e seja muito bem-vindo. Para começar, eu quero que você se imagine na seguinte situação. Você pode até trazer essas exemplificações para outras situações da sua vida, mas imagine o seguinte cenário. Você um dia orou e pediu a Deus muito um carro, porque esse carro iria te ajudar a ir para o trabalho de uma maneira mais tranquila, sem precisar de esperar o ônibus e depois pegar até mais de um ônibus e ficar horas e horas no trânsito para poder chegar no trabalho acordando super cedo e chegar em casa super tarde. Então esse carro facilitaria a sua vida. Você conseguiria ir de uma maneira mais fácil, uma maneira mais tranquila. Você também orou pedindo a Deus um carro porque isso facilitaria a sua convivência até mesmo com a sua família. Você iria conseguir visitá-los com mais frequência, você iria conseguir levá-los para passear, também para o seu lazer, para conhecer as cidades vizinhas ou ir em alguns lugares um pouco mais longe nas férias. E também para levar as pessoas para a igreja, até mesmo para você ir à igreja sem precisar de Uber ou também de condução, também de ônibus, metrô, para poder chegar lá. Você orou, você pediu a Deus, foram ali noites de oração, colocando vários motivos diante de Deus para que Ele te abençoasse, abrisse uma porta, seja de um financiamento, seja de um carro à vista, enfim. Você com os seus planos orou muito, pedindo a Deus um carro. Mas esse carro chegou. Um belo dia, Deus te abençoou, você foi contemplado e com as suas condições, do jeito que deu, você foi e comprou o carro. Você ficou muito feliz mesmo, porque todos os seus pedidos de oração tinham sido realizados. Mas as coisas costumam dar alguns problemas. E também de manutenção, coisas que são normais, pneu, gasolina, elétrica, mecânica, enfim. Muitas vezes nós realmente temos zelo pelas nossas coisas, mas algumas coisas acontecem e a gente não pode evitar. E até isso a manutenção faz parte do zelo. Então, o carro deu algum probleminha. E aí você já ficou nervoso. Aconteceu alguma coisa que você já não gostou. Depois, aconteceu alguma outra situação. E aí você já estava estressado e começou a falar. Ah, porque esse carro não serve para nada. Ah, porque não dá para fazer nada com esse carro. Ah, mas esse carro também não me ajuda. Nossa, esse carro é uma porcaria. Para que eu fui comprar isso? Nossa, é melhor que eu não tivesse carro. E aí você vai falando. E vai falando que o carro só dá problema, que o carro não serve para nada, que o carro tá ali e ele só estraga. E aí você tá destruindo com as suas próprias mãos algo que Deus te deu para abençoar a sua vida. E sinceramente, eu duvido muito que esse carro melhore, porque você só tá lançando palavras de maldição sobre ele. Você só tá falando coisas ruins. Você só tá falando que não presta, que não serve, que não adianta. E aí? Você está destruindo algo que Deus colocou na sua mão. E com essa explicação, com essa exemplificação, na verdade, nós entramos nos versículos chaves. Nós vamos ler 4 versículos. O primeiro deles, Provérbios 18, 21, que fala assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Use bem as suas palavras e, portanto, você será recompensado. Efésios 4, 29, que fala assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Tiago 3, 10. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. E Mateus 12, do 33 ao 37. Você só poderá ter frutas boas se tiver uma árvore boa. Mas se você tiver uma árvore que não presta, você terá frutos que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos que uma árvore é boa ou não presta.
ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são ruins? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e uma pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. E com esses versículos nós temos alguns aprendizados. O primeiro deles é a gratidão, e o segundo é o cuidado com as reações, com as suas reações às coisas que acontecem na nossa vida. E essas coisas que muitas vezes são inevitáveis. E eu quero que você pense e até transfira o exemplo que nós demos do carro para as outras coisas da nossa vida que talvez você está usando de maneira ruim as suas palavras e está trazendo mais problema do que solução. E isso até mesmo para o seu casamento, para a faculdade, para o seu celular, para as tarefas de casa. Imagina você, talvez é o que está acontecendo, lançando palavras de maldição sobre o seu próprio casamento. Um projeto tão lindo de Deus para as nossas vidas, que é a família, mas então você começa a falar que o seu marido, que a sua esposa não presta, começa a lançar palavras ruins de você é um preguiçoso, você é uma preguiçosa, você não me ajuda em nada, você não faz nada. Poxa, será que você está plantando coisas boas? Ou será que você só está piorando uma situação porque a sua falta de sabedoria não está conseguindo gerir aquilo da melhor maneira? Muitas vezes nós precisamos realmente acalmar o coração antes de falar alguma coisa, porque a nossa pressa em responder, o nosso emocional a mil acaba falando coisas que às vezes já não tem como voltar atrás. E você está lançando palavras ruins, lançando sementes ruins e usando as suas próprias mãos, usando as suas próprias palavras para destruir aquilo que você tem. Imagina a sua faculdade, às vezes você batalhou, lutou muito para conseguir entrar em um curso em ensino superior, porque isso pode mudar a sua vida, porque isso tem um potencial muito legal de melhorar o seu currículo para te inserir no mercado de trabalho e assim você conseguir um emprego melhor. E aí você sonhou muito com isso, você passou noites pensando sobre em como isso seria maravilhoso para que você atingisse um novo patamar de conhecimento, um novo patamar financeiro. E aí você finalmente ingressou na faculdade. Mas quando as coisas começaram a ficar difíceis ou quando expectativas foram quebradas durante o curso, você acabou usando essas palavras de maneira errada de novo para dizer, para que eu fui entrar nesse curso? Essa faculdade não serve, essa faculdade, para que eu fui vir fazer aqui? Eu deveria ter ido para outra, eu deveria ter feito diferente. E aí você começa a trazer um ciclo de reclamação todo de novo e às vezes comprometendo até o seu futuro como profissional. Enquanto você poderia usar palavras totalmente diferentes. Tudo bem, eu entendo que as minhas expectativas eram diferentes. Talvez você sonhou que iria se formar e logo depois ia ficar rico. Acontece, eu acho que na verdade todos nós sonhamos isso. E não foi isso que aconteceu. Mas para que usar suas palavras de maneira negativa? Use elas para, tudo bem, as minhas expectativas foram quebradas, mas com o que eu tenho eu vou buscar dar o meu melhor. Eu vou fazer como se fosse para Deus, eu vou fazer com excelência. Eu vou ser o melhor profissional dessa área. A área que eu escolhi, eu vou me esforçar, eu vou me capacitar, eu vou buscar outros cursos, eu vou buscar outras especializações e eu vou conseguir, eu vou conquistar. Entendem que até o nível muda? Aqui é uma reclamação, algo ruim, algo que só te puxa para baixo. Enquanto que aqui você vai, não vai se conformar com a situação, mas você vai dar aquela respirada e plantar coisas boas para o seu futuro, para que você cresça cada vez melhor e plante aquilo que Deus tem te dado também. Faça prosperar, faça multiplicar aquilo que Deus tem colocado na sua mão. E não deixe morrer, não perca aquilo, mas você vai plantar e vai cultivar e aquilo vai ser melhor no futuro. Porque as suas palavras, igual a gente leu lá em Provérbios, elas podem salvar ou podem destruir uma vida. E também, como a gente leu lá em Mateus, você vai prestar contas das suas palavras. Imagina você chegando diante de Deus, Deus te questionando sobre o seu casamento, se você cuidou do seu casamento, se você cuidou da faculdade que Ele abriu portas para você fazer, que Ele te deu condições para você fazer, e você respondendo para Ele que não,
que você matou tudo porque você não soube controlar a sua língua, porque você não soube controlar as palavras que você falava, especialmente no momento de raiva, especialmente no momento de ira ou quando algo te frustrava e você não sabia controlar as suas próprias emoções. Também com o celular, e isso é algo que eu vejo muito. Pessoas que compram celulares novíssimos, celulares assim, o melhor que tem, e aí logo depois o celular já não funciona mais. Eu fico tipo, gente, que é isso? O celular novo, eu aqui com há 3, 4, 5 anos com o mesmo celular. Mas porque lançam palavras de maldição todas as vezes que acontece alguma coisa. E aí a pessoa vai, e qualquer coisa que não dá pra resolver pelo celular, começa a falar e despejar aquela enxurrada de reclamação. Pra quê? Pra depois ver o celular pifado, depois ter um celular cada vez pior, um celular que não dura, mesmo tendo sido o celular mais novo que ela poderia ter comprado, pra ter que ir lá comprar outro, repetir o processo, gastar dinheiro. Enfim, as coisas não duram na mão dessa pessoa. E eu dei exemplos aqui materiais, exemplos imateriais, enfim. Você também pode usar isso com as tarefas do lar. Eu sei que é desgastante quando a gente tem que fazer a mesma coisa todos os dias. Isso para o trabalho, para as coisas que você tem que fazer em casa, cozinhar ou resolver sempre os mesmos problemas todo dia no trabalho. Mas, cara, se você ficar jogando coisas ruins em cima disso, eu acho que você já entendeu com essa palavra que as coisas não vão melhorar. Então reflita sobre as suas palavras, reflita sobre as suas atitudes. E outra, seja grato. Muitas vezes, gente, é uma coisa muito simples, mas eu trago aqui porque, de novo, é nas coisas simples que a gente tem que tomar cuidado, é nas coisas simples que a gente tem que prestar atenção. Muitas vezes eu não quero lavar vasilha. Ai, nossa, Sara, que exemplo idiota. Calma, respira, senta, que eu vou explicar. Muitas vezes eu não quero, porque, gente, se tem uma coisa que em casa é muito difícil, é lavar vasilha. Porque toda hora você olha pra pia, a pia tá cheia, tá cheia de coisa. E aí eu comecei a pensar de um jeito diferente e a agradecer. Falar, Deus, se tem louça suja, a dicção, falei, se tem louça suja, é porque teve comida na mesa. E parece um pensamento bobo, mas quando você vai disciplinando a sua mente, opa, se teve louça suja, teve comida na mesa. Você começa a parar de reclamar e começar a ser grato. É claro que aí, gente, você vai pensar em estratégias para amenizar a sua situação, para você lavar a louça mais rápido, enfim, assim como todas as outras coisas da vida, para você conseguir resolver os problemas do trabalho mais rápido, para você conseguir ser mais ágil. Mas de primeiro momento, tente disciplinar a sua mente a Jesus, valeu porque um dia eu orei para isso, eu orei para ter a minha casa, eu orei para ter o meu conjunto de louças, eu orei para ter um fogão para fazer comida, para ter, sei lá, uma panela, e por isso eu sou grata. Um dia eu orei muito por isso, então eu não vou ficar reclamando. Hoje eu vivo as consequências da minha oração, e que consequência boa é lavar uma vasilha de algo que um dia eu te pedi para ter e o Senhor, com a tua graça e misericórdia, me ouviu. Pegaram a essência dessa mensagem que eu quero passar hoje? E assim, tomando conta das suas palavras, você pode mudar totalmente o rumo das coisas. Comece a perceber, comece a refletir sobre isso. Se você está jogando palavras de maldição sobre o seu casamento e está vivendo um casamento triste, um casamento cheio de mentiras, comece por você. A gente tem mania de querer que o outro mude, que o outro faça, que o outro resolva a situação. Mas para um pouquinho. Começa por você. Começa por você a jogar palavras de bênção para o seu casamento. Começa você a orar pela sua casa, a orar pelo seu lar, a orar pelos seus sonhos, a profetizar a bênção sobre a sua vida, a falar que você tem um lar feliz, que você tem um lar saudável. Ai, Sara, mas essa não é a minha realidade hoje. Eu sei. Fala pela fé. Conversa com Jesus isso. Pela fé, abra a sua boca para profetizar. Você não tá aí abrindo a boca para reclamar? Abrindo a boca para falar um tanto de besteira e aí tá só colhendo coisa ruim? Abre a boca para falar bênção. Abre a boca e fala, Senhor, não é a minha realidade hoje ainda, mas eu declaro que o meu lar é um lar feliz por fé.
Pode não ser a minha realidade hoje ainda, mas o meu lar é um lar abençoado, é um lar próspero. Eu declaro hoje que eu já colhi essas bênçãos. Eu declaro que o meu lar é luz, que o meu lar tem paciência, que o meu lar as pessoas se amam, as pessoas são amáveis. E assim você vai falando e vai falando. E que o Espírito Santo te conduza nesse momento a falar as palavras certas, para que você traga à vida as coisas boas que Deus tem preparado para você e deixe de lado aquele monte de reclamação. Eu tô lendo agora o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Eu tô agora em Números. E essa parte da caminhada dos israelitas pelo deserto é marcada por reclamações. E eu acho que esse foi um dos motivos de ter coincidido tanto com a mensagem. E eu quero até, já fiz várias anotações para trazer algo voltado para esse período em que eles passaram no deserto, porque o tanto que a reclamação atrapalhou a vida deles e atrasou a vida deles não foi brincadeira. Inclusive hoje eu li um versículo, tá lá em Números 21, versículo 5. Eles falaram assim: e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. E aí eu falei, não é possível. O que será que eles estão chamando de comida horrível? E aí a parte de estudo fala que essa comida horrível que eles estavam chamando era o maná. E o maná, caso você não saiba o que é, foi um milagre de Deus. Maná era o pão que caía do céu, praticamente. Era o alimento que caía do céu para que eles pudessem colher, para que eles pudessem preparar aquilo e se alimentar. Então eles começaram a chamar de comida horrível um milagre que Deus fez para alimentar eles no deserto. Vocês estão entendendo o nível de reclamação? E isso foi um dos exemplos de todos os outros que eles já tinham reclamado durante toda essa caminhada. Então, assim, muito cuidado da forma que você tem usado a sua boca, da forma que você tem usado a sua língua. E isso para várias áreas da vida, gente. É tanta coisa que a gente reclama tanto que eu quero que você reflita sobre você mesmo. Porque é difícil exemplificar tanto assim, sabe? A gente fala demais sobre o nosso corpo e se deprecia, fala que, eu sou feia, eu não consigo emagrecer, enfim, meu cabelo é feio, meu cabelo é horrível. E aí a gente vai tendo uma imagem cada vez pior da gente, sendo que você foi feita por Deus. É claro, gente, existem coisas que a gente vai melhorando e, poxa, eu gosto do meu cabelo mais liso, mas meu cabelo é ondulado e tá tudo bem. Só que pra que eu vou abrir a boca e falar que meu cabelo é feio? Eu vou aprender a lidar com ele e profetizar que meu cabelo é lindo. Pegaram a ideia? Para de ficar jogando essas coisas negativas sobre você mesmo. De que eu sou burro, eu não consigo aprender. Para com isso. Você vai ficar burro e não vai conseguir aprender. Você tá falando isso, não é ninguém que tá falando. Você mesmo está falando de você mesmo dessa maneira. Então pensa, reflete sobre as suas ações. Não é para você usar isso como um hack para você ser o melhor do mundo, o mais gênio e tal, mas é para você aprender que as suas palavras têm poder e que quando você está usando as palavras erradas, você está atrapalhando aqui você mesmo, você está atrapalhando todo o processo. Então, poxa, se eu entendo que eu posso ser abençoado através das minhas palavras, por que eu vou jogar aí contra mim? Para que eu mesmo vou destruir as coisas que Deus tem colocado na minha mão para eu administrar? Também, junto a isso, a gente vai falar sobre a gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18, fala assim: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês. Estejam sempre unidos com Cristo Jesus. Estejam em todas as ocasiões agradecidos. Sejam alegres. Eu sei que a vida não vai ser um mar de rosas, mas tenha gratidão no seu coração, mesmo nas coisas mais simples do dia a dia. Mesmo no alimento mais simples do dia. Hoje teve para comer um pão. Glória a Deus, teve alimento. Mesmo nas coisas mais bobas, seja grato a Deus, esteja com seu coração leve, esteja com sua vida diante de Deus, esteja grato, esteja com o coração grato, para que você possa agradecer a Deus por aquilo que Ele tem te dado. Mesmo que sejam as coisas simples, mesmo que sejam as coisas rotineiras,
porque muitas vezes você tem tirado da sua própria mão coisas boas, você tem destruído, eu tô falando isso 10 vezes para você entender. Coisas que Deus colocou na sua vida para te abençoar podem estar sendo destruídas por sua própria causa. Busque sempre usar as suas palavras da melhor maneira possível. E aí eu deixo 2 perguntas. A primeira, será que as nossas palavras têm honrado a Deus? E a segunda, será que nós estamos demonstrando gratidão com as coisas que Ele nos deu? Por quê? Então, eu acredito que essa forma de reclamação também é uma certa demonstração de ingratidão, sabe? Poxa, toda hora eu tô reclamando. Imagina que você deu um presente para uma pessoa. E aí essa pessoa começa a reclamar do presente. Como que você se sentiria? Pelo menos eu ia me sentir mal. Poxa, eu não acertei. Poxa, o que faltou? Poxa, essa pessoa não gostou. E essa pessoa sempre reclamando. Poxa, será que nós estamos mostrando gratidão com as coisas que Deus tem nos dado? Será que os presentes que Deus tem nos dado, nós estamos só reclamando? Ah, porque é pouco, ah, porque é insuficiente, ah, porque eu não gostei, ah, porque... Use as suas palavras para demonstrar gratidão também a Deus. E para finalizar, nós vamos ler lá Colossenses 3, do 15 ao 17. E fala assim: E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam ao Pai. Tudo quanto você fizer, lembre-se disso. Faça como se fosse para Deus. Tenta trazer isso para a sua essência. Tenta exercer essa excelência de coração. Para que você não faça com um coração pesado, para que você não faça com um coração amargurado, mas faça com gratidão, faça como se fosse para Deus, com um coração agradecido a Ele. E para finalizar, use as suas palavras para construir um futuro melhor. E que um dia você possa estar diante de Deus e apresentar para Ele os melhores frutos daquilo que Ele te deu para administrar. Seja um bom administrador, seja um administrador frutífero daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Faça prosperar, faça crescer e não deixe morrer aquilo que você hoje tem administrado porque Deus te deu. Tome cuidado para você não destruir sozinho e ser um mau administrador das bênçãos que tem vindo sobre a sua vida. Esse foi o devocional de hoje. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Deixe aqui embaixo um comentário, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com alguém também. Peço para que você se inscreva no canal e até o próximo devocional. Tchau!